Vou ser breve, eu só quero ler uma poesia que eu pesquisei. Eu queria falar algo assim que pudesse realmente descrever em totalidade, e eu encontrei uma. O que te torna tão especial, mulher? É uma mulher como tantas outras, crentes no Senhor. Ama, sofre, suporta, age, reage. É rainha como Esther, dotada de beleza e sabedoria. No lar é como Débora, levantada para ser a mãe de sua família. Protege os seus filhos como Joquebede. Possui o temor de Deus como as parteiras hebreias. Uma mulher com a humildade e insistência, a fé da mulher cananeia. E como Raabe, não esconde a sua fé. É generosa como a pobre viúva. Persevera em oração como Ana. É paciente como Isabel. Mulher que tem o bom entendimento de Abigail e goza da hospitalidade acolhedora da sunamita, que toca a orla do manto de Jesus esperando o milagre, e é obediente como a viúva de Sarepta. Tem a firmeza e o respeito de Sara, fidelidade da virtuosa Ruth, e é forte e decidida como a bem-aventurada Maria. Mas a mulher virtuosa é especial, porque tem um chamado igual de Raquel, que deixou de pastorear as ovelhas de seu pai, para casar-se com o pastor das ovelhas do Senhor, para viver ao seu lado no campo todos os dias, para amar e ser amada, para bendizer e ser bendita entre as mulheres. Como Raquel, tem bons e maus momentos, fraquezas e limitações, necessita de amor, de compreensão, paciência e oração. Ontem foi dia da mulher de pastora, e eu gostaria de agradecer a nossas pastoras, que elas sempre estão postas a nos ajudar, estão prontas, abrem as suas casas. Agradecer a você, mulher, que não tem título de pastora, mas que, como outras pastoras, abre sua casa, orienta, cuida, disciplina. É uma honra participar da comunidade. E é isso, que hoje é o Dia Internacional da Mulher, mas a realidade é que todos os dias é Dia da Mulher, porque todos os dias nós temos coisas importantes a fazer. Então é isso, que Deus abençoe vocês. Graça e paz. Acho que a gente pode tirar a máscara aqui, né? Que bom estar aqui. Tenho passado uns dias meio difíceis, mas debaixo da graça do Senhor nós estamos aqui. E espero que a gente possa contribuir um pouquinho para a vida de cada uma de vocês. O que nós queremos fazer aqui é honrar vocês como mulheres. Nós também somos mulheres, né? E somos privilegiadas. Eu olho para cada uma e eu vejo tanta beleza, tanta, eu não digo a beleza física, né? Porque a palavra de Deus fala que essa beleza física é passageira, mas principalmente a beleza da gente carregar a imagem e semelhança do nosso Criador. Quando eu olho para cada uma, eu quero ver realmente a imagem e semelhança do nosso Deus. Então vocês são perfeitas. Vocês são lindas, porque vocês são a cara do papai de vocês, que é o nosso Deus amado. Amém? E bom, gente, hoje é o Dia Internacional da Mulher. E a gente sabe que no universo feminino, uma das coisas que a grande maioria das mulheres gostam é de conversar. É ou não é, gente? Existe uma pesquisa que a mulher fala muito mais do que o homem, né? A mulher gosta de conversar, a mulher gosta de bater papo, o homem tende a ser mais caladão. Então, nós pensamos em trazer um formato para vocês, de algo que pudesse acrescentar na vida de vocês, mas numa forma de bate-papo.
de conversa. Então, nós estamos aqui, nós não sabemos tudo, nós queremos aprender também, né? E nós estamos aqui para bater um papo sobre alguns assuntos que eu tenho certeza que vai edificar a vida de vocês. E hoje nós vamos falar sobre um tema que tem sido muito difundido aí, muito comentado, mas a gente quer trazer esse tema à luz da palavra para trazer um entendimento do que realmente é o que tem sido falado. A gente vai conversar sobre inteligência emocional. Você sabe o que é inteligência emocional? E eu queria passar aqui para a Dalila. Traz um pouquinho para nós, Dalila, assim, a definição geral do que é inteligência emocional. Eu vou, só um minutinho, eu acho que está dando interferência aqui, não está não? Ou o retorno aqui, está dando interferência aqui? Tá não? Ah, beleza, então tá. Está dando para me ouvir bem? Então, sobre inteligência emocional. Bom, quando a gente vê a palavra inteligência sozinha, a gente entende de alguém que tem conhecimento, que entende, né, de uma área com facilidade, domina algum assunto. Quando a gente vê a palavra emoção, emocional separada, a gente pensa em sentimentos, né, naquilo que nós fazemos com as nossas emoções. E o que é a inteligência emocional? Para definir melhor, algumas pessoas, né, tá na moda falar inteligência emocional, mas isso nada mais é que maturidade. Isso é maturidade, gente. O que acontece? Meu filhinho, né, que vocês devem ver muito correndo por aqui, tá com 2 aninhos, fez 2 aninhos em dezembro, e agora ele está começando a ter um pouquinho de inteligência emocional, porque eu acredito que todo mundo tem um pouquinho de inteligência emocional. Ninguém tem 0 de inteligência emocional. Mas o natural da criança é o quê? Ele está lá com um brinquedinho que ele gosta. Se eu for tomar dele para a gente tomar um banho, fazer uma coisa que precisa, ele vai dar birra. Vai dar birra, vai espernear. E é por quê? Porque ele não tem maturidade, ele não entende que tem hora que ele tem que parar de fazer, ele não tem que fazer só o que ele quer. E para nós, a maturidade ela é esperada. De uma criança de menos de 2 anos de idade, a maturidade ela não é esperada, né? Não se é esperado de uma criancinha que ela tenha maturidade para entender que ela não pode fazer tudo que ela quer. Mas de nós, adultos, é esperado que nós tenhamos maturidade. Então, nós precisamos o quê? Saber controlar as emoções. E a inteligência emocional é isso, é saber controlar as emoções. Quando a Dalila fala aí, a gente saber discernir, né, as nossas emoções e saber lidar. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 13:11, Paulo fala, né? Quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Então, fica aqui para nós, né? No momento que a gente atinge aí, o conhecimento, a gente tem que aplicar, porque a maturidade, ela é provada quando a gente aplica, não só pelo conhecimento. Porque você conhecer e não aplicar, né, você não está agindo de forma sábia. Na verdade, como elas falaram, né, inteligência, a Karine falou, inteligência é diferente de conhecimento. Conhecimento você pode, até por exemplo, você pode conhecer a Bíblia toda, mas você pode não ser uma pessoa sábia. Porque a sabedoria vem pelo aplicar o conhecimento. Então, se você conhece as suas emoções, se você sabe discernir as suas emoções, a hora que você está com raiva, a hora que você está triste, a hora que você está meio deprê, todos os nossos sentimentos, se você consegue discernir e você consegue controlar esses sentimentos, isso significa que você é uma pessoa que tem inteligência emocional. A Dalila falou que todo mundo tem um pouco de inteligência emocional. Mas o interessante, por exemplo, eu acho que talvez vocês já tenham ouvido falar sobre o QI. A pessoa tem um QI alto, a pessoa tem um QI acima da média. O que é QI?
Coeficiente de inteligência, sei lá. Coeficiente de inteligência. Ou seja, é o tanto que você consegue raciocinar diante das circunstâncias. Isso é QI. O QI você nasce com ele. Você nasce com QI. Às vezes, uma criança, já existem testes que você pode fazer numa criança para saber se a criança tem um QI acima da média, abaixo da média. Agora, o que é o coeficiente emocional, que nada mais é do que inteligência emocional. Esse, cada um tem um pouquinho. Só que o legal é que nós podemos desenvolver essa inteligência emocional. Nós podemos aprender a sermos mulheres inteligentes, emocionalmente. Quem aqui já passou situações de um estresse emocional, uma briga, um momento de raiva, um momento realmente de um estresse emocional e fez besteira? Eu acho que todo mundo na vida já aconteceu alguma coisa assim. Fez besteira, falou besteira. Principalmente casado. Eu lembrei aqui, o Denê está ali de fundo, que eu não lembro se foi num passeio, se foi um fim de semana qualquer, que a gente teve uma semana corrida e no fim de semana a gente estava, né, curtindo um ao outro, e eu tive um momento assim de insatisfação muito grande. E eu, né, fiquei de burro. Quem já ficou emburrado de bico, né? E ele virou para mim e falou assim: amor, vamos fazer o seguinte, deixa para você ficar chateada na segunda-feira, porque para a gente aproveitar o fim de semana. E na hora caiu minha ficha, porque por que não ser inteligente? Né? E era uma coisa tão pequena, gente, que ia estragar meu fim de semana. E naquele momento virou uma chavinha na minha cabeça. Ainda faço coisas que eu me envergonho, né? Me envergonho dele, me envergonho de Deus, porque a gente, né, conhece e não aplica. Às vezes eu iro, falo que não devo no momento errado, mas eu estou tentando, assim, sempre me policiar, pensar. Eu acho que a gente falta, às vezes, a gente analisar, sabe? Refletir e não dar vazão para esse tipo de sentimento, né? Deixar esse sentimento tomar conta. É verdade. Na verdade, falando sobre esses sentimentos, gente, ele começa na nossa mente. Porque primeiro vem um pensamento, esse pensamento gera uma emoção e a emoção nos faz cometer algumas atitudes que na frente a gente colhe consequências ou na hora a gente colhe as consequências. Então, tudo começa no pensamento. Até pensei em alguns exemplos aqui. Por exemplo, a pessoa tem o sonho, né, de passar em um concurso público. Só que ela pensa que ela não é capaz, que ela não vai conseguir, que ela não vai dar conta de nada. O que ela vai fazer? Ela vai gerar essa emoção, essa tristeza em fazer a prova e a consequência vai ser que ela não vai conseguir ou ela não vai chegar nem a se inscrever. Acontece comigo. Não chega nem a se inscrever. Por quê? Porque já vem aquele pensamento, eu não vou conseguir, então não vou nem tentar. Algo que venha limitar, né? Isso nos limita. Isso nos limita. Então, a gente, tudo isso que é negativo, vem primeiro num pensamento, num conceito inicial que você tem. A mulher tem muitas mulheres, né? Nós aqui como mulheres cristãs, nós não acreditamos nisso não. Mas muitas mulheres acreditam que homem não presta, no geral. Teve uma frustração lá no passado, vivenciou na família, às vezes o pai não respeitou a mãe e já generalizou que homem não presta, não tem jeito. E aí qualquer situação, em qualquer relacionamento que se envolve, já logo põe esse pensamento para o sentimento e aí lá vem a atitude. Eu preciso desistir porque isso não é para mim, homem não presta mesmo, está confirmado isso daqui. Então, existem inúmeras situações na nossa vida que, se nós não frearmos nosso pensamento, nós vamos gerar apenas sentimentos negativos. E não é isso que nós precisamos buscar. Nós precisamos buscar bons pensamentos, os pensamentos de Deus para nós. Por isso é importante buscar a Deus, conhecer a palavra, porque só Ele sabe quem nós somos de verdade, no que nós precisamos acreditar, né, de verdade. Eu vou falar muito, mas só mais uma coisa.
Eu acho muito interessante porque teve uma época, eu tenho um irmão mais novo que é gênio lá de casa, né? Ele faz medicina, está formando, e quando ele vem, para quem conhece, ele é muito reservado, quase não conversa, mas conversa muito com a gente lá de casa. E eu começo a reclamar para ele. Aí, da última vez que ele veio, eu estava reclamando, mas eu estou muito chateada hoje, porque ontem fulana falou desse jeito comigo, e eu tenho certeza que ela falou isso comigo por causa que ela pensa que eu sou assim, e não sei o que, e estou lá reclamando. Aí ele virou para mim com toda a sabedoria e falou assim, mas peraí, por que você pensa que ela falou isso por causa disso? Cai a ficha, tipo assim, pensa direito. Tem certeza que ela falou isso para te ferir? Para te atingir? Não, não é por aí não. Né? O mundo não gira à nossa volta, não é proposital. As pessoas não estão assim ao nosso redor querendo nos ferir o tempo todo. Então, às vezes a gente vai criando esses obstáculos, né? Acha que toda hora alguém está falando alguma conversa atravessada que é para você e você já está pronto com as pedras na mão. E nem sempre é assim. E também, às vezes, não vai falar, mas fica guardando aquilo, né? Algo que é importante a gente detectar, gente, esses pensamentos, essas crenças que são formadas na nossa mente e que geram os sentimentos no nosso coração, elas têm origem, na grande maioria das vezes, do nosso passado, de experiências que nós vivemos no passado. Então, por exemplo, se você teve um pai abusivo, se você teve uma mãe autoritária, se você teve uma frustração, um abuso na sua infância, se você foi ferida fisicamente, emocionalmente, algo que aconteceu na sua vida, isso vai gerar uma ferida e vai gerar um pensamento na sua mente, uma crença. Uma crença. Você vai acreditar, por exemplo, uma criança em que ela teve um pai abusivo, um pai agressivo, um pai que não exerceu o seu papel de pai de uma forma correta. Essa criança, na mente dela, existe uma ferida no coração. E na mente dela, ela vai sempre pensar que paternidade, o pai, é uma figura ruim. É isso que vai pensar. Se ela pensa isso, o sentimento que ela tem é o quê? De rejeição em relação ao pai terreno e às vezes, na grande maioria das vezes, ao pai, nosso pai do céu, né? Digamos assim. E aí, isso vai gerar atitudes, um comportamento, um estilo de vida do quê? Não quero saber de Deus não, porque a gente ouve falar que Deus é pai. Que pai? Pai não presta. Pai é ruim. Vocês estão entendendo como é que é formado isso no nosso coração? As feridas, as situações que nós vivemos na infância, até mesmo, por exemplo, como foi falado aqui, vamos supor que houve um abuso na sua vida, na sua infância. A menina, aqui eu vou falar do lado da mulher, a menina, ela foi abusada sexualmente. Aquilo dói, aquilo fere. O que acontece? No pensamento, primeiro, houve uma crença, foi formada uma crença de que sexo é ruim. Sexo não presta. Sexo dói. E isso vai gerar um sentimento de quê? Repulsa. Aí essa menina casa, o que vai acontecer? Ela vai ter dificuldade no casamento. Ela vai ter grandes dificuldades. E isso é pela graça do Senhor, realmente, somente pela graça do Senhor que a gente consegue vencer. E aqui a gente entra na questão da cura emocional. Para você viver uma vida de uma forma inteligente emocionalmente, você precisa estar aberto a passar por um processo de cura. E a gente sabe que a cura, a gente reconhece aqui o papel de psicólogos, de psiquiatras que ajudam, colaboram nesse processo. Mas a gente sabe que a cura completa, ela vem, a gente pode associar essas outras práticas, mas ela vem de uma forma assim, principal, é quando alguém conhece Jesus e entende o amor do Senhor. Isso transforma e cura toda dor e toda ferida. Eu quero ler um texto aqui para vocês entenderem. O inimigo, gente, ele usa dessas feridas lá atrás na nossa vida para gerar no nosso coração essas crenças
que vão gerar comportamentos destrutivos, que vão nos limitar, que vão nos travar. Então, olha o que a palavra de Deus diz em 2 Coríntios, capítulo 10, a partir do verso 3. Porque, embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos. O que é falaciosos? Raciocínios mentirosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. O que nós precisamos é entender que muita coisa que nós pensamos e que nós sentimos não é real, não é verdadeiro. Isso são mentiras que Satanás lançou na nossa mente para impedir que a gente avance, para travar a nossa vida. E isso, o que é que nós temos que fazer? O que é que a Bíblia diz? Nós precisamos levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. A nossa mente, os nossos pensamentos têm que estar debaixo daquilo que a palavra diz, do que Cristo diz, em obediência a Cristo. Verdade. E a Tatiana estava falando, né, sobre o quanto esses sentimentos podem trazer coisas destrutivas para as nossas vidas, né? Todas aquelas reações que nós tendemos a cometer, elas vêm dessa falta de cura, dessa falta de amor do Senhor, porque o amor do Senhor, ele vem e nos cura e nos liberta, né, de todos esses pensamentos. Mas, por exemplo, existem algumas compulsividades, né, compulsividade em gastos, coisas desnecessárias, comprar aquilo que você não precisa para tentar se preencher, comer desenfreadamente, não ter limite, né, para as coisas, tratar todas as pessoas mal, né? Existem várias outras atitudes destrutivas que nós acabamos trazendo para a nossa vida. Então, nós precisamos renovar a nossa mente. Eu até quero ler com vocês em Romanos 12, né? Todo mundo conhece esse versículo. Romanos 12, 2. E não sede conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós precisamos renovar a nossa mente, primeiramente, porque renovando a nossa mente, nós vamos, sim, né, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu estava pensando aqui, meninas, em algo assim que eu vivi. Eu venho de um lar que passei por problemas, né, familiares, com meu pai alcoólatra, violento, adultério. E no momento que eu conheci a Cristo, eu vivi isso que a Dalila acabou de ler, Romanos 12, 2. A renovação da mente. Eu decidi que a minha vida seria diferente. Eu decidi que o meu casamento seria diferente. E é uma decisão. É uma decisão. Eu fico, às vezes, muito triste quando eu ouço, né, as pessoas falando assim: ah, mas viver uma vida em santidade é tão difícil. Aí eu falo: difícil é viver no pecado. Difícil é viver uma vida acorrentada, né, no lamaçal do pecado. E no momento que você permite, né, essa renovação diária, tudo se torna fácil. Não é essa inteligência emocional, ela virá através da sua busca, né, na palavra de Deus. E você vai vendo a sua casa transformada, o seu casamento transformado. Você vai vendo que você vai influenciar outras pessoas. Essa permissão, nós temos que permitir Deus entrar e deixar Deus agir em nós. E nós temos que nos submeter à vontade de Deus. Aquele momento, né, que você está desgostosa com uma atitude do seu marido, e você vai começar a enxergar também que ele, às vezes, não recebeu algo, né, que você tanto cobra. Enxergar além da situação, além do momento. Mas espera aí, ele é mais calado? Sim, mas a família dele tem esse perfil mais, né, retraído. Eu lembro do Dene, no início do casamento, que eu sempre gostei muito de receber as pessoas. A minha casa dos meus pais na fazenda é sempre assim, com muita gente e tudo.
E ele mais assim, no mundinho dele, né? E eu falava, não, a gente tem que receber, e que não sei o quê, eu quero um quarto aqui só para receber visita. Para hospedar as pessoas, né? Preletores. Deus está tratando. Deus está tratando. Já melhorou, Tati? Não já, Dalila? Glória a Deus. E assim, eu tô vendo, né? Contemplando essa mudança, mas eu também entendo as limitações dele. Algo que eu conversava hoje com a Bárbara, e ela falou algo comigo e me chamou muita atenção, sobre a gente criar expectativa. Às vezes a gente cria muita expectativa nas pessoas, e a gente não deve criar, porque aí vem a frustração. Você vai fazer a sua parte, e a gente, lógico que vai ansiar, né, ansiar o melhor, mas porém essa pessoa pode vir a falhar com você. Então não deposite em outra pessoa a sua felicidade. Eu lembro no comecinho do casamento também, eu pensava assim, nossa, agora eu vou ser a mulher mais feliz do mundo, né? E fui vendo que não era bem assim. Eu ia ter minhas carências e tal, e o Deni não ia conseguir suprir. E o Espírito Santo falou comigo, quem ia suprir as minhas carências era ele. Então nós temos que ter inteligência de ouvir a voz do Espírito e começar a ter atitudes diferentes, enxergar o outro de uma forma diferente. Não criar que a pessoa seja daquele jeito. Não, cada um traz a sua bagagem. E a gente tem que saber respeitar. Nós mulheres, nós somos muito emoção, né? Nós agimos muito pela emoção. E muitas vezes a gente deixa isso aflorar tanto que isso afeta na nossa vida, em todas as áreas, nos relacionamentos, como mães, como esposas, namorada, na vida, até na vida profissional. Às vezes você está num trabalho e aí aquela colega de trabalho falou alguma coisa que você não gostou. Se você é uma pessoa que é inteligente emocionalmente, você não vai permitir que aquela palavra encontre lugar no seu coração. É natural você não gostar. É natural você ficar com raiva. Isso é normal. O que nós não podemos é deixar que essa raiva tome conta do nosso coração ao ponto de fazer com que a gente tenha atitudes que vão interferir na nossa vida. Então, no trabalho, ficou com raiva? Tudo bem, ficar com raiva. O que você não pode é pecar. Irai, mas não pequeis. Então, nós vamos ficar com raiva, mas aí é que entra os frutos do Espírito Santo. Por quê? Nós precisamos de domínio próprio. Diante das nossas emoções, principalmente nós, mulheres, que somos muito emotivas, somos principalmente por causa dos nossos hormônios, né? É um turbilhão de hormônio no corpo da mulher. E esses hormônios, eles interferem nas nossas emoções. Então, é TPM, é menopausa e por aí vai, né? Então, nós somos movidas também por hormônios e isso afeta o nosso emocional. Só que o que nós precisamos fazer? Nós precisamos do fruto do Espírito. Porque quando nós temos o fruto do Espírito, nós aprendemos a controlar, a ter domínio sobre as nossas emoções. E controlar, sabe para quê? Para a gente não explodir em cima de todo mundo, para a gente não fazer bico e ficar de bico, né? Ficar de bico, para a gente não chorar e dar uma de vítima, de coitada e tal. Porque essa é a nossa tendência. A gente, em todas as áreas, a gente vai encontrar um escape em relação às nossas emoções para a gente botar para fora aquilo que a gente está sentindo. E a palavra de Deus diz, eu gosto muito de um texto, está lá em Gálatas 2, que diz o seguinte, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus. A vida que nós vivemos, nós precisamos viver pela fé. Nós não vamos viver por aquilo que nós vemos, nós não vamos viver por aquilo que nós sentimos, nós não vamos viver pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos, nós vamos viver pela fé. E aí um dia eu comentando com uma pessoa sobre isso, né? Que a gente precisa viver pela fé, pelo que a palavra de Deus diz e não por aquilo que a gente está vendo, por aquilo que a gente está sentindo. Aí essa pessoa virou para mim e falou assim, mas eu vou estar mentindo para mim mesma. E eu falei, não. Uma coisa é você se iludir, que não existe problema, tá lindo. Não, eu não tenho problema. Não, nós temos problema. Mas o que vai me mover não é o problema. O que vai me mover é aquilo que a palavra de Deus diz.
Então, se você lá atrás você não foi amada, o que a Bíblia diz? Que o Senhor te amou de tal maneira que deu o filho dele por você. E ele veio e morreu na cruz. Então, você não vai viver por aquilo que aconteceu, pelo seu passado, pelas dores, pelas emoções. Você vai viver por aquilo que a palavra diz. E se a palavra diz que eu sou amada, eu preciso crer. Viver pela fé. Eu preciso crer nessa palavra. E viver fundamentada na palavra. É interessante a Tatiana falando, e eu me lembrei aqui de um exemplo que eu escutei, né? Que a gente sempre vai buscar fazer aquilo que é mais fácil para nós. Aqui na vida, a gente pensa naquilo que é mais fácil. Viver pela fé não é o mais fácil, gente. Porque o que é mais fácil? Você trabalhar o mês inteiro, os 30 dias, e saber que você vai colher o salário ali para pagar as suas contas. Ou você crê pela fé que você vai conseguir tirar um dinheiro da boca de um peixe? Se a gente parar para pensar, é muito mais fácil para nós ir pelo natural. É muito mais fácil a gente trabalhar, correr atrás, fazer o que todo mundo faz, mas acreditar na palavra que o Senhor tem para nós, que parece ser impossível, é necessário fé, né? E a gente precisa agir pela fé. Não é o mais fácil. Não é o caminho mais fácil que nos guia, mas sim é o caminho da fé. E eu lembrei de uma outra conversa que eu tive, e uma esposa, ela virou e estava passando assim, teve uma situação no casamento e ela falou com o marido que ele sairia do casamento só morto. E na hora eu pensei assim, gente, mas como assim? E eu comecei a enxergar da forma que ela estava vendo. Ela vê o casamento com um propósito. Ela vê o casamento como algo maior, uma unção, que Deus uniu aquilo ali, não somente para ter filhos, para casar bonitinho, mas como algo maior. E isso para mim foi inteligência emocional. Porque uma crise, gente, a gente vai ter em qualquer relacionamento. Se eu estou casada hoje, eu vou ter. Vou separar e nunca mais eu vou ter um problema. Isso é mentira. No meu próximo relacionamento, eu vou passar por problemas também. E eu fui vendo a inteligência emocional. E é isso que eu vejo que a minha mãe, né, mesmo sem tanto conhecimento, mas com a sabedoria de Deus, ela teve, né? Passou por várias tribulações, né, Fátima? Muita inteligência emocional. E está aí firme, está aí casada. Então, nós precisamos buscar isso para a nossa vida, gente, que a gente vai obter resultados, a gente vai ter uma colheita abençoada. E a colheita, ela leva tempo, né, Tati? Não é eu vou semear hoje e vou colher amanhã. Minha mãe já está com 34 anos de casada, e hoje ela está colhendo, ela colhe os frutos, né, de ver o marido liberto, de estar, né, com os filhos encaminhados aí na fé. Então, vale a pena, gente. A gente tem que buscar na palavra de Deus. Hoje em dia, tem muito aí coach, né? Eu não tenho nada contra, mas a palavra de Deus já nos dá toda a sabedoria necessária para a nossa vida. E eu vejo que muita coisa nós já sabemos. O que falta é colocar em prática. É praticar a palavra de Deus. Tem um texto também que, como a Karine falou, né, tem tantos coaches hoje em dia, né, tantos cursos que você paga caro e o coach vai falar assim, não, você é vencedora, você vai dar conta, você é poderosa, o empoderamento feminino e tal. Tá, tudo bem, beleza, mas vocês acham que vocês ouvirem uma ladainha 1 dia, 2 dias, isso vai mudar a vida de vocês? Pode até trazer um certo entendimento. Mas se esse entendimento não for vivido, e se isso tudo não trouxer um entendimento também daquilo que a palavra diz, não vai resolver. Talvez gere uma empolgação no seu coração. Mas essa empolgação, pouco tempo, acaba. Porque o que gera transformação realmente, é o texto que a Dalila leu, né? Transformai-vos pela renovação da nossa mente, para que a gente experimente a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E tem um texto, olha para vocês verem o quanto que a Bíblia é atual. O melhor coach que tem é Jesus. O melhor coach, o maior coach, a palavra de Deus, ela é tão rica em ensinamento. E como a Karine falou, a gente muitas vezes conhece a palavra, conhece aquilo que a Bíblia diz, mas a gente não vive. E por não viver,
a gente não experimenta o melhor de Deus. E a palavra de Deus em Filipenses 4, no versículo 8, diz o seguinte: finalmente, meninas, mulheres de Deus, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, que seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Que seja isso que ocupa o pensamento de vocês. Mas nós, mulheres, o que acontece? Aconteceu um problema dentro de casa. No relacionamento, digamos assim. Aí, aquilo fica remoendo. É ou não é? Será que é só comigo? Hoje Deus tem me ensinado. Eu tenho buscado em Deus essa sabedoria, essa inteligência emocional. Mas o que acontece? A gente, nós mulheres, você ficou com raiva, aquilo fica remoendo. E parece que Satanás, ele gosta, né? Aí fica, tá vendo o que ele falou? Tá vendo? Aí a gente começa a pensar, porque foi mesmo, porque falou isso, porque isso deve ser por causa disso, porque ele está pensando isso. E aí vai, e aí vai. Isso vai tomando uma dimensão, quando a gente vê, a gente não está só pensando, a gente está sentindo. Aí a gente fica com raiva, aí tantos sentimentos que vêm, né? Vem o ciúme, vem a insegurança, vem a intolerância, e aquilo vai tomando conta, vai tomando conta. E aí o que acontece? Quando você encontra com aquela pessoa que te feriu, seja namorado, marido, noivo, eu estou falando aqui de relacionamento, mas pode ser no trabalho, pode ser em todas as áreas. Quando você encontra com aquela pessoa, qual é a sua atitude? Você não vai receber com um beijo e com um abraço. Você vai querer matar. Você vai querer enforcar a pessoa. É assim ou não é, gente? Será que eu estou falando de uma realidade só que eu já vivi? Esse ano eu estou fazendo 25 anos de casada, né? 25 anos, eu sei que tem mulheres aí que tem mais, né? E tem muito para ensinar para nós. Mas 25 anos não são 25 dias, né? E eu já passei por momentos difíceis, momentos muito bons, mas também momentos difíceis. E antes eu era muito emoção. E não é que eu vou dizer que eu passei a ser fria, porque às vezes as pessoas entendem que uma pessoa que vai adquirindo uma certa inteligência emocional é uma pessoa que se tornou fria e racional. Não, é uma pessoa que aprendeu a lidar com as suas emoções. Eu já fui muito emocional, de entrar no banheiro e chorar, e aquele drama emocional. Hoje, o que eu penso? É como a Karine falou, que o Dene falou, deixa para ficar de bico na segunda. O que eu penso? Gente, a vida é tão curta. Eu tenho meu marido, eu sei que eu amo, eu sei que ele me ama. Para que eu vou ficar remoendo? E aí tem que entrar algo que eu acho que é essencial, que cabe dentro da inteligência emocional. Perdão. Se você não estiver disposta a perdoar, você nunca vai conseguir romper. Porque isso, o diabo vai encontrar lugar no seu coração para ficar remoendo. O que a gente precisa aprender? Não, ele fez isso, me magoou, mas eu escolho ter paz. Eu escolho liberar perdão, passar por cima disso tudo e ter paz para desfrutar o melhor. Gente, Deus nos dá tanta oportunidade, quer ser em todas as áreas da nossa vida, e por muitas vezes a gente perde de viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Por quê? Porque a gente está se deixando ser dominada pelos nossos sentimentos. E os nossos sentimentos, a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Eu quero acrescentar com a outra palavra que está aí na modinha, né? Que é de ressignificar. Nós precisamos ressignificar mesmo as coisas. Para mim, né? Eu vejo que ressignificar é o quê? Transformar maldição em bênção. Muitas vezes a gente não tem uma notícia boa e isso é natural. Eu, recentemente, para quem me conhece mais de perto, eu fui diagnosticada com uma doença autoimune que eu nunca imaginei que eu teria. Eu nunca tive um apego muito grande para comida, mas nunca tive facilidade para engordar, então eu nunca fiz dieta na minha vida, assim, de restrições e tudo mais. E eu estava direto passando mal, e isso aconteceu vários episódios na minha vida, até há alguns anos atrás.
Mas eu melhorava, reerguia e voltava, ficava tudo bem. O que acontecia? Eu desmaiava, né? Tinha todo um desconforto intestinal e tudo mais. Vocês pensaram da pessoa ficar quase inútil. Mas logo no outro dia eu melhorava e tudo bem. Até que chegou a ter uns episódios com um espaço de tempo menor que eu fui procurar ajuda e fiz vários exames e alguns exames que eu nunca tinha feito que demonstraram então que eu tinha doença celíaca. Até então nunca tinha ouvido falar e essa doença não tem cura. E eu agora o resto da minha vida eu não posso ter contato com glúten e nem lactose. Se eu sentir o cheiro do trigo na padaria, corro o risco de eu passar mal. Atualmente está mais forte, porque eu fiz os exames e o meu intestino realmente está muito ferido e muito sensível. Até coisas que não têm glúten, se for um alimento mais forte, hoje me faz mal. Mas leva de 1 a 2 anos para estar melhor. Enfim, por que eu estou contando isso? Porque foi a maneira como eu recebi a notícia. É algo chocante, talvez para você não vai achar tão chocante assim, mas eu aqui em João Pinheiro, participo da igreja e nós não temos esse assim, hábito de farras, bebidas e tudo mais. O que nós gostamos? De sair para comer uma pizza, gente. Sair para comer um sanduíche. E eu não tenho isso mais. Eu não posso mais e eu recebi bem a notícia. O que eu quero falar para vocês. No início foi chocante. Poxa, né? E agora? Primeiro eu não sabia nem o que tinha, o que não tinha, o que eu podia, o que eu não podia. Fiquei em pânico, né? Procurei ajuda e tudo mais. E realmente, há uma restrição muito grande. Quando eu vou fazer compra no supermercado, dura 2 horas, até eu olhar as embalagens todas. E conseguir fazer. Se tiver um tempero diferente, eu não posso comer. Por isso é perigoso eu comer num restaurante, ele ter sido feito com algum tempero que contém glúten e eu passar mal. Então, eu comentando, estava trabalhando em outro lugar esses dias atrás, era um trabalho temporário que eu costumo fazer todos os anos, e comentei desse problema e tal. A menina virou para mim e falou assim: Deus me livre! Se eu tivesse ficado sabendo que eu tinha isso, eu já tinha me matado. Vocês acreditam que eu ouvi isso? Eu ouvi com essas palavras. E não, jamais passou pela minha cabeça, jamais. Eu, gente, não gosto de cozinhar, não gosto de cozinha, prefiro comprar pronto o máximo que desse, né? Fazia só o necessário. Estou aprendendo, estou buscando receita. O que eu fiz? Fui lá no Instagram, procurei todos os grupos de celíacos que tinha no Brasil e internacional também, porque eu falo inglês, e comecei a ver o que eles fazem, né? Ninguém passa fome. O que esse povo faz? O que esse povo come? E a Karen lembrou aqui que eu falei com ela que eu estava fazendo isso. Para se tornar mais interessante o que eu estava comendo, eu comecei a montar a mesa. Eu sempre gostei muito de montar a mesa, de mesa posta. Então eu tenho, né, meus suplás bonitinhos e tudo mais. E gosto de colocar as louças combinando. E aí eu fazia a comida enfeitada. Então a partir do momento que eu descobri isso, também minhas comidas estão bonitas. Porque não é tudo tão saboroso. Então, eu fiz uma pizza, por exemplo, mas a pizza não era com a massa normal que a gente é acostumado a comer, né? Mas eu fiz ela bonita, assim, fiz de frango e enfeitei com os tomatinhos e coloquei o queijo sem lactose. E eu fiquei mais feliz. Aí eu tiro foto e aí eu acho bonito aquilo e tal. Às vezes eu posto, né, tudo, mas assim... Não é uma maldição, eu não aceitei aquilo como maldição, em momento algum eu fiquei triste. O que eu quero é ficar bem, eu não quero passar mal. Então, se isso vai me fazer mal, eu tirei isso da minha vida e tentei viver de uma forma diferente. Isso, o que a Dalila viveu, nada mais é do que a gente pegar as coisas que vão vir sobre nós, porque nós vamos ter problemas, ninguém está isento disso. E a gente saber administrar isso e trazer isso para o nosso bem. Isso é inteligência emocional. É você saber lidar com as dificuldades que a vida traz para nós
e você poder desfrutar disso de uma forma que vai ser bênção na sua vida. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, assim, não pode... O que eu sempre digo, né? A questão não é não ter problema. A questão é saber lidar com o problema. Isso é inteligência emocional. Já pensou se a Dalila se descabelasse, e aí pronto, prostrasse em cima de uma cama, entrasse em depressão? Não estou aqui condenando não, viu gente? Eu sei que a depressão pode ser desencadeada por vários fatores, mas se ela deixasse isso tomar conta do coração dela, isso encontrar lugar no coração dela, ao ponto de jogar ela em cima de uma cama, o que é que ela poderia estar desfrutando hoje? Mas pesquisando, né, entre várias pessoas também com o mesmo problema que em João Pinheiro ainda não descobri ninguém, mas fora existem muitas pessoas que passaram por problemas de aceitação muito grandes. E aí eu paro e penso, nossa gente, mas eu tô bem, uai, tô aceitando tranquilo, tô levando na boa, na brincadeira. É porque também ainda. Você não gostava muito de comer, né? Porque Gente, eu comer, amava. acho que sofre mais. Gente, o que eu mais gostava era pizza. E a pizza que eu mais gosto, todo mundo sabe o sabor, que é a de palmito. Só que a última pizza de palmito que eu comprei, que eu comi, nossa, foi muito desagradável a minha reação depois. Então, comi um pedaço e foi pra... Então, é viver de forma que... É viver dessa forma, gente. Aceitar as coisas de uma maneira mais leve, tornar a vida mais leve. Às vezes é seu relacionamento, é na sua maternidade, ou é no seu serviço. Torna os relacionamentos mais leves, né? Torna a vida mais leve. Isso. Nós vamos agora, gente... Talvez você tenha alguma situação que você tenha vivido. Você preparou o negócio? Não. Não vai dar. Uhum. A gente quer dar oportunidade, se você tem alguma pergunta. Alguém quer perguntar? Às vezes a Fátima quer perguntar. Aí, ó, companheira sua. Estou precisando de umas companheiras, trocar receita, sair para comer junto, né? Porque ninguém quer comer da minha comida. Lá em casa eu tenho que fazer separado para o Leandro, separado para mim. Você acha que ele quer comer das minhas comidas? Quer nada. Isso é sabedoria, né? É você poder receber uma notícia ruim, mas não deixar isso te abater, né? É você continuar firme. E isso por quê, gente? Por quê? Eu estou falando aqui da Dalila, mas por que muitas pessoas, às vezes, mesmo, quer seja na saúde, em qualquer área da vida, vem uma notícia ruim, vem uma situação difícil. Por que essa pessoa consegue se manter firme, se manter de pé? Será porque ela é boa demais? Será porque ela é... Nossa, é porque Jesus nos dá graça, Ele nos capacita, né? É através dele na nossa vida que a gente consegue vencer essas dificuldades. Tem alguém que quer fazer alguma pergunta? Tem alguma curiosidade aí? A gente, como eu falei, a gente não sabe tudo não, mas a gente vai tentar aqui responder. Nada? Só quero deixar um versículo aqui, então, meninas, que está em Hebreus 4, capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração. A palavra de Deus tem resposta para todas as coisas. Então, vamos buscar, nos aprofundar na palavra de Deus. Graças a Deus, nós temos a oportunidade de estar aprendendo, né? Toda semana na célula, temos aí os cultos, temos os cursos, né? Que nos leva a aprofundar mais na palavra. E sem falar do nosso tempo a sós com o Senhor, né? O nosso devocional. E não só conhecer a palavra, que ela realmente é eficaz para discernir os pensamentos do coração do homem, mas é você conhecer a palavra e viver essa palavra. Quando nós vivemos aquilo que a Bíblia diz sobre nós, quando nós cremos na palavra e vivemos aquilo que a Bíblia diz, nós não vamos ser dominadas
pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções. Nós vamos viver aquilo que a Bíblia diz, aquilo que a palavra declara sobre a nossa vida. E é isso que a gente deseja para vocês, para nós, porque também nós estamos no mesmo barco, no mesmo processo que vocês. Amém? Nós vamos ter uma apresentação aqui agora, tá, gente? Para vocês, e no final a gente vai orar. Olha o celular. Pelas provas, pelas dores, vinho novo farás. Eu me prostro e me rendo, algo novo farás. Eu me entrego em tuas mãos, eu teu cuidar. Não preciso entender pra confiar. Faz de mim teu vaso, faz de mim oferta. Faz o que queres fazer de mim. Nada eu tenho aqui, mas tudo tu deste a mim. Deus, vinho novo
fazer de mim. Oh, nada eu tenho aqui, mas tudo tu deste a mim. Deus, vinho novo, faz de mim. Deus, vinho novo, faz de mim. Deus, vinho novo, faz de mim. Faz de mim teu vaso, faz de mim oferta, faz o que queres fazer de mim. Nada eu tenho aqui, mas tudo tu deste a mim. Deus, vinho novo, faz de mim. Faz de mim teu vaso, faz de mim oferta, faz o que queres fazer de mim. Oh Deus, nada eu tenho aqui, mas tudo tu deste a mim.
circunstâncias que nós estamos vivendo, a gente queria poder fazer muito mais, mas infelizmente nós estamos meio limitadas. Mas o que a gente quer é que realmente a palavra de Deus encontre lugar no seu coração e que essa palavra, que é viva e é eficaz, ela possa gerar transformação na sua vida e você possa viver de uma forma inteligente, emocionalmente, para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Eu queria que você se colocasse de pé, nós vamos orar para encerrar. Paizinho, nós te louvamos, nós te bendizemos. Senhor, nós estamos aqui, o propósito é para que teu nome seja glorificado. Nós estamos aqui, Senhor, sim, para comemorar o Dia Internacional da Mulher. Mas o que seria de nós se não fosse o Senhor nas nossas vidas? Todas como a poesia que a Tainá leu hoje, todas as mulheres que são relatadas na Bíblia, nós podemos ver o quanto que o Senhor usou, o quanto que o Senhor trabalhou, o quanto que o Senhor conduziu essas mulheres a viverem e refletirem a glória do Senhor. E eu coloco cada mulher aqui diante do Senhor. Te agradecemos porque o Senhor nos fez mulher. Há uma grandeza nisso, há uma alegria nisso. E nós nos regozijamos no Senhor, Pai. E o que nós te pedimos nessa noite é que o Senhor nos capacite a viver de uma forma, exercendo a feminilidade, não sendo contaminadas, Pai, com todo o princípio desse mundo, mas que o nosso coração esteja firmado no Senhor, que a gente possa viver de acordo com aquilo que a Tua palavra diz, e não aquilo que o mundo diz, ou aquilo que as nossas emoções dizem, que o nosso coração esteja firmado no Senhor, que a gente possa desfrutar da Tua boa, agradável e perfeita vontade. Eu peço a bênção do Senhor sobre a vida de cada mulher, sobre as necessidades delas, Senhor. O Senhor sabe em quais áreas precisam ser trabalhadas, elas precisam ser supridas, Pai, e que a bênção do Senhor se estenda sobre a vida de cada uma delas, sobre suas casas, suas famílias. Deus, eu as abençoo em nome de Jesus, Pai, e que elas possam voltar para casa, ser conduzidas pelo Senhor, e elas possam, Pai, ser guiadas pelo Teu Espírito a cada dia, Senhor. Nós te louvamos por esse tempo que tivemos aqui, Pai. Que Teu nome seja sempre o centro e a glória seja sempre a Ti, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Que nós queríamos pedir a vocês, vamos evitar aglomeração, tá? Vocês vão saindo. As que estão aqui na frente, espera um pouquinho as do fundo saírem. Nós temos um presentinho para vocês. É só um mimo para vocês, está ali fora. Vocês podem pegar um e levar para casa de vocês. É com muito carinho. Nós amamos vocês, tá? Jesus abençoe a vida de vocês.